Muitas vezes vemos as pessoas sendo injustamente perseguidas no trabalho por ser cristão, etc. Né? Até mesmo muitos de nós, antes de nos tornarmos cristãos, falávamos assim: poxa, eu não gosto de crente, tal. Eu passei por isso. Então, assim, como é que você lida com as suas relações no trabalho quando diante de uma injustiça, de uma perseguição feita por parte dos seus empregadores? É disso que nós vamos tratar hoje no nosso estudo da carta de Pedro. Olá, irmãos, bem-vindos de novo ao nosso canal Palavra Lida, onde a gente bate aquele papo informal, né, sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler dos versículos de 18 a 25. Né? Vamos lá então, vamos ao que interessa. Eu vou ler, mais uma vez eu sugiro que vocês peguem a Bíblia, acompanhem a leitura, para desenvolver o hábito, é sempre bom, né? O crescimento através da Palavra de Deus. Eu vou ler na versão King James, tá bom? Então vamos lá, o que interessa. Versículo 18. Escravos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que por causa da sua consciência com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos que acháveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essas obras fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, levando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas foste curados. Afinal, vivias como ovelhas desgarradas, porém agora foste convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Está aí mais um trecho lindo, maravilhoso de Pedro, né? Que ele escreve muito bem e nos dá aí mais um toque, né, sobre nosso código de conduta. No vídeo passado nós falamos sobre a conduta do cristão e as autoridades. E nesse vídeo, né, nesse trecho da palavra, o apóstolo Pedro ele está traçando um código de conduta agora entre um servo e seu senhor. Né? Lembrando que no século I, quando essa carta foi escrita, né, o sistema trabalhista era um sistema de escravatura. Né? Eles tinham escravos lá. Então, portanto, eles não tinham direito nenhum. Hoje, nós temos a CLT, nós temos aí alguns direitos adquiridos do trabalhador. Né? Então, assim, mas claro que o que nós lemos aqui agora serve muito bem para os dias de hoje. Né? Como lidar com com o sofrimento, com as injustiças que muitas vezes passamos no trabalho. Né?
Então assim, ele começa lá falando, né, no 18, escravos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Olha só, aí já começa o problema, né? Ele fala de sujeição de novo, né? Estarmos sujeitos, estarmos numa submissão, né? Existe uma relação vertical, né, que hoje, né, nós temos até o direito de quando essa relação é um exagero por parte do empregador, existe aí até um assédio moral, né, em relação a isso. Mas naquela época não tinha. Então, assim, lembrando que Pedro está escrevendo para os irmãos que estavam lá naquela região ali da Ásia Menor, né, que hoje é a Turquia, que estavam ali dispersos, estavam longe da família, longe de todo mundo, e eles precisavam trabalhar, né? Tinha que trabalhar, era obrigado. Muitos deles eram escravos. E Pedro aí, ele fala o seguinte, ó, seja bom escravo, cara. Trate com respeito o seu patrão. É o que vale pra gente hoje. Trate com respeito o seu patrão. Mesmo se ele for bom, óbvio, tá bem. Quem nos trata bem é tranquilo, é fácil. Agora também ele fala, mesmo se ele for mal, se ele for perverso. E aí está o problema, né? Que aí entra o ego, que entra o nosso, né? Ah, não leva o desaforo de patrão, não é assim. Isso para o cristão é um mandamento de Deus que nós tratemos mesmo os maus patrões, tratemos com respeito, né? E no 19 ele fala, pois é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimento e sofra injustiça. É louvável, que ele fala que é louvável que alguém suporte constrangimento. Ele não tá aí dando apoio aos maus tratos do patrão, não é isso. A questão é assim, o maus trato do patrão é um fato. Né? O cara vai chegar, tem patrões abusivos aí que te persegue, chefes, né, de setores que te perseguem. Isso aí é o que a gente vê no mundo normal. O que trata aí é como nós vamos receber isso, qual é a nossa atitude diante disso aí. Né? Porque muitas das vezes a gente fala assim, não vou levar desaforo, vou lidar com a mesma moeda, né? Vou falar alguns desaforos para ele também, ou vou me vingar de alguma forma, né? Até mesmo na forma de trabalhar, né, com desleixo, etc. Mas não é isso que Deus nos ensina, que Pedro nos ensina aí nessa carta. Ele fala que é louvável para Deus, porque não é que seja bom os maus tratos, mas sim, ele está dizendo que o que importa é que mesmo diante dos maus tratos, nós daremos um bom testemunho do Deus que nós temos, né? Por consciência do Deus que nós temos, né? Porque nós temos Jesus Cristo como nosso Deus e aquele que morreu na cruz por nós, né? Que também foi injustiçado, que nós demos um bom testemunho, né? Um bom testemunho. Em vídeos anteriores nós já falamos sobre que nós somos uma carta escrita por Deus, né? E quem não conhece Jesus Cristo vai ler em você quem é esse Jesus. É para isso que é o nosso propósito de vida. É mostrar a maravilha do amor de Deus para aqueles que não conhecem. Né? Então, no 20 ele fala, porquanto que mérito há, uma pergunta, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos por haver praticado mal? Claro, o cara fez mal, vai ser castigado por isso, normal. Isso acontece também no nosso dia a dia. Se você chegar atrasado, se você faltar, se você não fizer suas tarefas com esmero, né, com vontade, bem feito, você vai sofrer consequências por causa disso. Né?
ou seja, de corte de salário, né, de desconto, de ser mandado embora, enfim. Mas ele continua aqui, ele fala assim: entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isto é digno de louvor diante de Deus. Olha só, pô, se eu faço tudo certinho, se eu respeito as regras do meu trabalho, né, faço tudo certo, chego cedo, né, cumpro minhas metas, e mesmo assim eu sofri alguma perseguição, algum mal, né, por parte do meu patrão, caramba, isso é louvável diante dos olhos de Deus, né? Nós já vimos lá no capítulo 1, né, que o sofrimento ele nos leva à salvação, né? O sofrimento, da mesma maneira que o ouro é forjado no fogo, né? Ele é experimentado no fogo para que tenha algum valor. A nossa fé ela é experimentada no sofrimento, né? Então, assim, o sofrimento ele faz com que aumente a nossa fé, e através da fé a gente recebe a nossa salvação em Jesus Cristo, certo? Então, assim, tá sofrendo no trabalho? Tá sofrendo alguma perseguição? Glorifica a Deus e segue em frente. É isso aí, né? Ora pelo teu patrão. É isso que tem que fazer, não tem outro jeito. Aí no 21 em diante, ele já fala o seguinte, né? Ele cita Jesus como exemplo, né, dessas injustiças. Ele foi o maior exemplo dessas injustiças. Ele fala aí, no 21, para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Jesus sofreu, né, pra gente, né? Imagina aquela cena, né? O próprio Deus diante das suas, que ele é o criador de todas as coisas, não é? Ele diante das criaturas que foram criadas por ele apanhou, ele foi escoteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, né, pelas próprias pessoas que ele ama. Olha só. E não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, ele não fez nada de errado, né, e sofreu por nós, né. Inclusive lá, ele, na hora da crucificação, ele fala assim: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha que amor é esse, né? Então, é isso aí. Ele fala que, né, no 21, que Cristo sofreu por nós, deixando isso como legado, né, como exemplo a ser seguido, né? Então, quer dizer, se Cristo sofreu por mim, por que eu não posso sofrer no meu trabalho por causa de Cristo? É isso, né? E no 22 ele fala: ele não cometeu pecado algum, como nós estamos falando, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. O cara não falou besteira, o cara não, sabe, pensamento só, Deus é amor, né? Tudo que ele faz é amor, ele pensa amor, ele fala amor, ele vive amor, o amor por todos nós. 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele Deus, né, que exerce plena justiça em seu juízo. Puxa vida, temos que ter isso como exemplo, né? E confesso que às vezes é bem difícil. Nossa, ser insultado e não revidar, né? A gente ainda tem aquela coisa de olho por olho e dente por dente, né? Toma lá da cá, né? Fez, eu vou fazer de volta, vou dar o troco, da vingança. Poxa, isso aí não, são coisas que nos distancia de Deus, né? Porque é o que Pedro está falando, nós temos que
seguir a Cristo. E é assim que temos que fazer, né? Quando insultado, não revidar, né? Quando sofrer alguma ameaça, quando sofrer, não fazer ameaça a ninguém. É isso. No 24, ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas foste curado. Olha só que coisa maravilhosa, né? Jesus sofreu por nós injustamente, sem ter feito nada, né? E por quê? Né? Para ele levar sobre si todos os nossos males, né? Sofreu por nós para levar os nossos pecados sobre o madeiro, né? Naquele momento ali, eu imagino a angústia de Jesus Cristo, né? Que estava carregando todo o pecado do mundo, né? Meu, o teu, né? E de todo mundo, né? Mesmo daqueles que não o professam como Deus, que falam, que dizem que não acreditam em Deus, até esse Deus ama. 25, afinal vivias como ovelha desgarrada, porém agora foste convertido ao pastor e bispo de vossas almas, né? Nós, como já disse o texto que nós lemos atrás aí, né? Nós não éramos nem povo, nós não éramos nem povos. E hoje nós temos aí um pastor e um bispo, né? Um bispo, ele é da palavra grego episcopos, que significa que ele era um ancião responsável pelo ministério da pregação. Então é isso, é Deus que ministra, o Espírito Santo de Deus que ministra nos nossos corações, né? A nossa conduta diante do nosso empregador, seja ele bom ou mal, não importa. O que fica para mim aqui são três coisas, né? Primeiro, ser sujeito ao seu empregador, né? Sujeição, né? Ser submisso ao seu empregador. Não importa se ele é um bom empregador, se ele é um mau empregador, se te trata bem, se não te trata bem, não importa, né? Ele exerce uma autoridade. Olha que hoje a gente vive aí um momento difícil, né? Muitas pessoas desempregadas, não dá para bater de frente com o patrão e amanhã não ter o que comer, né? Ficar sem emprego, desempregado aí. A segunda coisa que fica para mim como um ensinamento nesse trecho é sofrer os agravos pacientemente, né? As coisas que acontecem ruins no nosso trabalho com a gente, ter paciência, vai passar. Nós temos um general dos exércitos que batalha por nós, né? O que a gente pode fazer é oração, jejum, orar pelaquela situação, que eu tenho certeza que nós sairemos mais do que vencedores desse mau momento que passamos ali no trabalho, né? Botar na mão de Deus, entregar nas mãos do Senhor, que Ele que é o general dos generais, Ele que batalha por nós, né? E o terceiro o principal, seguir o exemplo de Cristo, dos sofrimentos, né? Pela justiça, né? Como diz aqui, né? Morremos para o pecado, então, para que então pudéssemos viver para a justiça. Aí no versículo 24. Né? Não sou eu que eu não vivo mais por mim, eu vivo por Jesus. É isso. Muitas vezes é bem difícil, né? Para mim, concordo que é bem difícil, né? No meu caso. Mas conhecendo a palavra, lendo, orando, jejuando e pedindo ajuda aos irmãos, né? E a gente consegue viver um dia de cada vez nesse mundo.
né? Então eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe vocês, que a gente possa aplicar, né, essa palavra no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas relações de emprego, com os nossos empregadores, com os nossos chefes, né? E sejamos exemplo, né? É um código de conduta, né? Do horário, da maneira de lidar com os colegas de trabalho, da maneira de lidar com o nosso patrão, de lidar com o próprio serviço, né? Sempre dando o nosso melhor, né? É assim que as pessoas conhecem a esse Deus através de nós. Não só pelo que falamos, mas justamente pela nossa conduta, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Beijo.